Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Venho então, através desse vídeo, fazer com vocês a tarefa do dia 28 de abril, tá? O nome dessa tarefa lá está como máquinas térmicas e entropia. Então, vamos ao nosso exercício. Ok, quando a gente fala então da segunda lei da termodinâmica, a gente está falando intimamente das máquinas térmicas, em especial as máquinas térmicas que operam em ciclos. Para ilustrar um pouco isso que eu vou falar, vou colocar aí na tela para vocês o seguinte. Eu tenho aqui então um sistema onde eu tenho uma fonte quente, uma máquina térmica e uma fonte fria. Bom, esta fonte quente aqui, então, ela absorve uma determinada quantidade de calor, que eu chamei de QA. Essa máquina térmica, ela recebe essa quantidade de calor e parte desta quantidade de calor é convertida em trabalho, ou seja, em energia mecânica. Só que uma outra parte dessa energia ela é rejeitada. E essa parte de energia rejeitada ela vai para uma fonte fria. E essa energia rejeitada eu chamei de QB. Obviamente, né, falando aqui que TA maior que TB, claro. Então, como que eu posso analisar a questão do rendimento desta máquina térmica? Então, o que eu posso observar aqui é que esta quantidade de calor que A, né, que é a quantidade total que foi absorvida pelo sistema aqui na fonte quente, vai ser igual ao trabalho mais mais QB, né? Então eu posso escrever o rendimento desta máquina como sendo a razão entre o trabalho e a quantidade de calor absorvido pelo sistema na fonte quente, que é o QA. Então eu vou escrever aqui para vocês na tela. O que eu também posso escrever é o seguinte: eu posso escrever que o rendimento, representado por essa letra chamada eta, né, do alfabeto grego, esse trabalho aqui então, né, observe que estão todos em modos, estou considerando aqui valores absolutos, né? Então, esse trabalho aqui, ele também, né, pode ser escrito como sendo a diferença de QA menos QB. Claro que sim. Por quê? Porque se eu digo que esse aqui é o total, né, é este mais esse, obviamente, eu posso dizer que o trabalho ele tem que ser quem? Isso menos isso aqui. Né? Ou seja, a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria vai dar, obviamente, o trabalho. Isso tudo, então, dividido por QA, né? Ok, eu vou separar, então, isso aqui em duas frações. Então, vai ficar o quê? QA sobre QA. Isso aqui vai dar 1, né? Menos QB sobre QA. Então, isso aqui vai ficar 1 menos QB sobre QA. Como a gente está considerando aqui uma máquina operante em ciclos, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, essa razão aqui. Essa razão ela é o seguinte: QB, essa razão de QB e QA, ela vai ser igual à razão das temperaturas absolutas TB e TA. Quando eu falo temperatura absoluta, eu estou falando temperatura na escala Kelvin, tá? Ok, então, finalmente, eu posso então escrever que o rendimento ele é 1 menos TB sobre TA, né? Aqui considerando aí chamado ciclo de Carnot, né? Observe que então esse rendimento ele vai ser sempre um número menor do que 1. Então esse número menor que 1 significa então que não há como 100% da energia absorvida pelo sistema ser convertida em energia mecânica, que é o trabalho. Então uma parte dessa energia ela é perdida, né? Se eu for falar, por exemplo, em porcentagem, né? Se eu multiplicasse, por exemplo, quantos por cento de rendimento, né? Multiplicasse isso aqui por 100, eu teria então que esse rendimento sempre seria menor do que 100%. Vai ser sempre menor do que 100%. Então, uma máquina que opera em ciclos, ela não pode converter 100% da energia absorvida em energia mecânica, que é o trabalho. Ok? Então, essa é basicamente a segunda lei da termodinâmica. Falando aí de maneira resumida. Bom, dentro desse resuminho, então, vamos aí às alternativas, verificar qual é a correta. A alternativa A diz que é possível, vamos pegar aqui o laser, né? É possível haver transformação total de energia em movimento? Não. Né? A gente viu aqui que existe essa perda. Letra B, não é possível que toda energia
se transforma em outras sem perdas. Exatamente, não é possível. Então, a segunda lei da termodinâmica, né, claro, considerando uma máquina operando em ciclos, né? A segunda lei da termodinâmica viola a primeira lei. Então, porque a gente está falando aqui de máquinas que operam em ciclos, né? Então, a segunda lei da termodinâmica ela é bem específica nesse ponto. A segunda lei da termodinâmica não se aplica em máquinas térmicas. Pelo contrário, ela é totalmente aplicável em máquinas térmicas. Afinal de contas, para a gente definir a segunda lei da termodinâmica, a gente fala das máquinas térmicas que operam aí em ciclos, né? Então, basicamente, esse fica então o nosso exercício lá do Centro de Mídias. No mais, agradeço a atenção de todos. Valeu, tchau, tchau.